senhor vai presidir esse julgamento no final 37-0 da relatoria do conselheiro Ticiano Figueiredo. Indago-se o doutor Luiz Eduardo Petro Rigueto. Doutor Rigueto, seja muito bem-vindo. Saudação, alegria enorme. Doutor Rigueto, advogado de Santa Catarina, satisfação enorme. Estou impedido desse processo, doutor Rigueto. Estou transferindo a presidência desse julgamento ao conselheiro Renato Figueira, que presidirá e passará a palavra ao conselheiro Ticiano. Muito obrigado. Muito bem. Naturalmente, faço essa ressalva. Substituir o eminente presidente deste órgão especial, conselheiro diretor, vice-presidente do Conselho Federal, Rafael Cor, não é uma tarefa simples. Vou tentar apenas ao longe substituir o presidindo a sessão. Pois bem, no exercício da presidência, cumprimento os eminentes conselheiros e conselheiras, ao conselheiro que ora irá produzir seu voto, o eminente conselheiro Ticiano, consulto se está apto a produzir o voto, relatório e voto. Bom dia a todos aí, peço desculpa pela demora em ingressar aí, presidente Rafael, mas como a gente bem sabe, a nossa rotina às vezes nos surpreende aqui, né? Estou pronto, presidente, pode pegar. Defiro, é uma alegria em revê-lo, defiro a Vossa Excelência a palavra para a produção de relatório. Pois bem, trata de representação formulada pela seccional da OAB em Santa Catarina, em favor de Halen Dayana Predebon, cheque, visando a análise da legalidade da inscrição originária da hora requerente nos quadros da OAB São Paulo, nos termos do artigo 10, parágrafo 4º da Lei 890694. Fernando, presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai influenciar a gente lá na primeira, tá? Na origem, tem-se que a recorrente realizou pedido de inscrição originária na OAB Santa Catarina em 30 de 6 de 2015. Referido pedido foi alvo de impugnação pelo então presidente da subseção de Camboriú, diante da suposta existência de indícios de inidoneidade moral por parte da senhora Halen Dayana. No ato seguinte, em 27 de 9 de 2015, a 4ª Câmara Julgadora da OAB de Santa Catarina entendeu por suspender o processo de inscrição e instaurar incidente de inidoneidade moral. Diante da instauração do citado incidente, foi apresentado pedido de desistência da inscrição por parte da hora recorrente, tendo sido o processo extinto por perda de objeto em 1/12 de 2017. Em 12 de 1 de 2018, a recorrente realizou um novo pedido de inscrição originária nos quadros da OAB, desta vez perante a seccional de São Paulo, pedido esse que foi analisado e deferido por aquela seccional em 13 de 7 de 2018. Cumpre destacar que, neste interregno, tomando ciência da abertura do processo de inscrição por parte da recorrente perante a OAB São Paulo, a OAB Santa Catarina, oportunamente, visando auxiliar na análise da inscrição, encaminhou à seccional de São Paulo cópia integral do incidente de inidoneidade moral, instaurado quando o primeiro pedido de inscrição originária é realizado pela hora recorrente. Quanto às informações trazidas pela OAB de Santa Catarina, São Paulo, por intermédio do presidente da Comissão de Seleção e Inscrição, entendeu pela manutenção do deferimento da inscrição, afirmando que a inscrição fora deferida sob condição de que a advogada apresentasse anualmente informações atualizadas do processo de representação de sua atuação enquanto estagiária, o que teria sido cumprido. E como não se tratava de crime infamante, ratificou a decisão de deferimento da inscrição. Posteriormente ao deferimento da inscrição de São Paulo, em 2 de julho de 2019, a recorrente apresentou um novo pedido de inscrição por transferência da seccional paulista para Santa Catarina. Justamente diante desse pedido de inscrição, a OAB Santa Catarina, alegando que, abro aspas, no processo de inscrição que tramitou perante a seccional de São Paulo não constam os inúmeros casos e denúncias referidos no processo da seccional catarinense, não havendo a devida observância aos fortes indícios de inidoneidade e, por consequência, aos requisitos do artigo 8º da Lei 890694. Com fulcro no artigo 10, parágrafo 4º do Estatuto da OAB, apresentou representação perante esse Conselho Federal para que fosse analisada a alegada existência de vício de origem na inscrição como advogada da recorrente perante a OAB de São Paulo.
Quando da análise da referida representação, a primeira Câmara desse Conselho Federal entendeu pela sua procedência, determinando a cassação da inscrição principal da hora recorrente perante o AB São Paulo. Nesse sentido, entendeu o acordo recorrido que estaria constatada a inidoneidade moral da recorrente diante da 1. A existência de processos criminais que tramitaram em seu desfavor, citando especificamente os processos criminais 0001 164, 55, 2013, 8, 24, 01, 13 e os 501, 00, 05, 63, 2014, 404, 7208. 2. Desistência por parte da recorrente do processo de inscrição perante a OAB Santa Catarina depois da instauração do incidente de inidoneidade moral. E 3. Omissão de informação acerca de eventual condenação criminal por parte da hora recorrente quando do processo de inscrição perante o OAB São Paulo. Quando o referido acordo, foi interposto recurso pela senhora Hallen, Dayana, aduzindo preliminarmente a suposta nulidade da declaração de inidoneidade, diante da ausência de competência da OAB Santa Catarina para questionar a validade da inscrição da interessada na OAB São Paulo, e a suposta ocorrência da prescrição à pretensão punitiva quanto aos fatos que são objetos da presente demanda. No mérito, requer a reforma do acordo recorrido para que seja mantida a inscrição originária da recorrente perante a OAB São Paulo e autorizado o processamento da transferência de inscrição perante a OAB Santa Catarina diante da inexistência de vícios e ilegalidades existentes na origem, assim como diante da inexistência de inidoneidade no cálculo dos órgãos. É o relatório, senhor presidente. Quanto ao relatório, os eminentes conselheiros ou conselheiras guardam alguma dúvida, precisa esclarecer, a formule perante o eminente relator. Não. Consulta os eminentes conselheiros ou conselheiras. Há alguma dúvida a ser esclarecida pelo eminente relator? Não havendo dúvida, vou sugerir o voto. Presidente, Sim. presidente Fernando Maia, Conselheiro Fernando, que é a palavra? só para perguntar ao eminente relator se da decisão que manteve o deferimento da inscrição lá na seccional de São Paulo, houve recurso para o conselho seccional Não. dessa decisão? Não, né? Não. Obrigado. Muito bem. Obrigado, presidente. Esclarecido. Muito bem. Mais algum eminente conselheiro ou conselheira tem alguma dúvida a formular o eminente relator? Diante do silêncio, estou entendendo que não há dúvida. Eminente relator, devolvo a Vossa Excelência a palavra para a produção de voto. Bom, preliminarmente, a recorrente alega a existência da suposta nulidade diante da abertura de processo que averigua a sua inidoneidade moral sem a instauração de procedimento disciplinar. No ponto, contudo, o artigo 10º, parágrafo 4 do Estatuto, é cristalino ao afirmar que, realizado o pedido de transferência ou inscrição suplementar, a seccional responsável pelo pedido, deparando-se com a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar contra ela, representando ao Conselho Federal. Eu transcrevo o dispositivo. Diante disso, tendo em vista que, dentre eventuais vícios ou ilegalidades na inscrição originária se encontram os dispostos pelo artigo 8º da Lei 890694, não há como se considerar que a representação, na forma como realizada pela OAB Santa Catarina, não permita a discussão acerca da idoneidade moral da recorrente, já que é requisito previsto no inciso 4 do mencionado artigo 8º. Assim, não prospera o argumento acerca da existência de nulidade no presente procedimento, na medida em que foi a OAB Santa Catarina que constatou a existência de processos criminais que poderiam levar à declaração de idoneidade da recorrente e, com fundamento na expressa previsão legal, representou a este Conselho Federal. Seguindo adiante, quanto à alegada nulidade suscitada pela recorrente, no sentido de que incidiria ao caso dos autos da prescrição prevista no artigo 43 da mesma lei, tenho que referir o entendimento também não merece prosperar. Isso porque, a despeito da OAB Santa Catarina ter tomado conhecimento dos fatos possivelmente ensejadores de idoneidade ainda no ano de 2015, ano que realizado o primeiro pedido de inscrição como advogada pela recorrente perante a seccional, não há como se negar que já naquela época instaurou o incidente de idoneidade moral e somente não prosseguiu diante do pedido formulado pela própria recorrente de desistência da inscrição originária. Outro sim, fato é que foi realizado um novo pedido de inscrição originária por parte da recorrente perante a OAB Santa Catarina
em 13 de julho de 2018, tendo a OAB Santa Catarina encaminhado o dossiê sobre a recorrente para o OAB São Paulo em 6 de agosto de 2018. Ademais, somente em 2 de julho de 2019, a recorrente realizou um novo pedido de inscrição perante Santa Catarina, dessa vez por meio de transferência da inscrição já deferida perante São Paulo, reabrindo a competência daquela seccional em representar este Conselho Federal acerca de eventual irregularidade na inscrição ordinária da recorrente. É justamente diante dessa constatação que, em 29 de setembro de 2022, este Conselho Federal foi representado pela OAB Santa Catarina acerca de possível irregularidade na inscrição originária da recorrente. Fato esse que interrompe a prescrição conforme previsto pelo artigo 43, parágrafo 2º, inciso 1 do Estatuto da OAB. Nesse sentido, eu transcrevo jurisprudência nossa aí, presidente. Está no voto, eu deixo de ler em razão da brevidade. Ainda que não se considere a representação da OAB Santa Catarina como marco interruptivo, fato é que eventual prazo prescricional em relação à OAB Santa Catarina só passou efetivamente a ser considerado a partir do pedido de transferência da inscrição realizado somente em 2 de julho de 2019, já que o pedido originário, anteriormente realizado, foi cancelado pela própria recorrente. Então, diante do exposto, eu estou negando as preliminares aqui suscitadas, senhor presidente. Consulto os eminentes conselheiros em relação a esta parte preliminar do voto, se há alguma objeção. Senhor presidente? Sim. Na minha concepção, como eu acredito que vai ocorrer sustentação aí por parte do senhor Luiz Eduardo Cleto, né, procederia a leitura integral do relatório, voto, com a proposta. Sim, não, obrigado. Nós estamos em plena acordo. Apenas eu abri a oportunidade para que, se fosse algum conselheiro se manifestasse especificamente nesse ponto, né, para que não se perdesse a oportunidade de ouvir e ilustrar o nosso pensamento. Mas o colega tem razão. Devolvo a palavra diante do senhor. Eu entendi que o presidente estava abrindo só para eventuais dúvidas, não para votação ainda, né, presidente? Não, perfeito. Não, era apenas para fim de discussão, sem dúvida, nem foi o que eu coloquei, né? Pois bem, penso que o silêncio dos demais eminentes conselheiros me autoriza a definir a Vossa Excelência a palavra para continuar o voto. Bom, superada a preliminar, passa-se ao mérito da controvérsia. O Estatuto da Ordem prevê em seu artigo 8º uma série de requisitos essenciais para inscrição no quadro de advogados, dentre os quais a idoneidade moral prevista no inciso 6º. Tal requisito se justifica pela relevância da profissão perante a sociedade. O advogado, enquanto profissional indispensável à administração da justiça, assim reconhecido constitucionalmente, deve pautar sua atuação na ética e na moralidade. Por isso, deve impreterivelmente comprovar sua idoneidade moral para que sua inscrição seja efetivada nos quadros da OAB. Em linhas gerais, apesar da indubitável pertinência desse tema, trata-se de requisito com teor de subjetividade, que permite diversas interpretações e, por vezes, demanda uma cuidadosa ponderação de princípios constitucionais. Nada obstante, o legislador delineou nos parágrafos 3º e 4º do artigo 8º critérios objetivos para determinar a idoneidade moral. Dentre eles, para a inscrição como advogado é necessário idoneidade moral. Parágrafo 4º, não atende ao requisito de idoneidade aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação. Observa-se, portanto, que a idoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada desde que haja quórum de 2/3 dos membros do Conselho competente, ou, independente da votação, não atenderá ao requisito de idoneidade moral o candidato que possuir condenação por crime infamante, salvo reabilitação judicial. No caso em tela, a primeira Câmara Criminal deste Conselho fundamenta a decisão pelo cancelamento da inscrição principal da recorrente diante da existência de representações administrativas e processos criminais pelos quais respondeu a recorrente. Da mesma forma, aponta omissão por parte da recorrente ao supostamente não informar a existência de processo e condenação em seu desfavor, assim como de supostamente ludibriar a OAB ao desistir de seu primeiro pedido de inscrição perante Santa Catarina. Tudo isso, conforme indicado pelo acordo recorrido, demonstraria a idoneidade moral, requisito necessário para a inscrição na OAB, conforme preceitua o dispositivo acima. A despeito disso, e considerando o brevemente exposto acima, em sede de recurso, tenho para mim que a hora recorrente demonstrou documentalmente a inexistência de qualquer condenação criminal em seu desfavor,
requisito objetivo estipulado pelo próprio Estatuto do OAB ao tratar do tema. Nesse ponto, como se observa da peça recursal, em nenhum dos dois processos criminais utilizados pelo acórdão recorrido para justificar a procedência da representação, há condenação criminal em desfavor da recorrente. No que tange ao processo 2013 0001-164 de 2013, verifica-se que foi oferecida à recorrente transação penal prevista no artigo 76 da 9.099. Nesse sentido, já reconheceu o Supremo, ao tratar do tema, que a sentença proferida em processo no qual oferecida a transação penal é meramente homologatória e não condenatória. Seria ponto passivo. Seguindo adiante, quanto ao processo criminal número 501.005 de 2014, restou devidamente comprovado que foi oferecida à recorrente suspensão condicional do processo. Assim como ocorre com a transação, o referido instituto também se encontra previsto na Lei 9.099 de 95 e seu artigo 89. Outro sim, conforme a previsão expressa trazida no artigo 5º do normativo, expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Ademais, também em sede de recurso, a recorrente comprovou a existência de outras duas ações penais em que foi absolvida, sendo eles os processos 486235 e o 500393848, ambos 2014 e 2015. No ponto, o artigo 11, inciso 5º do nosso Estatuto, dispõe que cancela-se a inscrição do profissional que perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Além disso, é certo que compete ao Conselho Federal cassar ou modificar qualquer ato que viole o previsto na 8906 de 94. Afinal, como já mencionado, a idoneidade moral dos membros da OAB é requisito essencial para que se possa manter intacta a seriedade e a confiabilidade da instituição. Tal requisito diz respeito a uma consciência coletiva e faz com que somente sejam admitidos no quadro de advogados da OAB aqueles que compactuam com os valores da profissão. Ocorre que, em alguns casos, tal entendimento esbarra frontalmente no princípio da presunção de inocência, pois não é possível estabelecer concretamente que todos aqueles que respondem ações penais são moralmente idôneos, posto que o artigo 5º da Constituição proíbe que qualquer pessoa seja considerada culpada sem que haja o devido trânsito julgado. Considerando isso e tendo em vista o caso inteiro, em que não existe qualquer tipo de condenação em desfavor da recorrente, é evidente a necessidade da prevalência do princípio constitucional da presunção de inocência. E nesse sentido eu trago aqui jurisprudência recente da nossa casa. Para além disso, tenho que, ao contrário do disposto pelo acórdão recorrido, o fato da recorrente ter desistido no primeiro pedido de inscrição realizado perante a OAB de Santa Catarina, diante da instauração do incidente de individualidade moral, não é suficiente para que se constate eventual interesse da recorrente em ludibriar a ordem. Tal fato se dá porque, mesmo diante da desistência perante Santa Catarina, a seccional paulista, quando instada a se manifestar sobre o tema, não verificou nenhuma irregularidade no pedido de inscrição da Allen Dayana, inclusive deferindo. Outro sim, fato é que não houve omissão por parte da recorrente quando no pedido de inscrição perante São Paulo, como aponta o acórdão recorrido, já que não possuía nenhuma condenação em seu desfavor. Situação que se mantém até hoje. Entendimento esse que é, mais uma vez, corroborado pelo firmado pela própria seccional paulista quando da análise do pedido de inscrição. Frise, órgão responsável para tanto. Então, senhor presidente, caros colegas, diante do exposto, resta constatada a inidoneidade moral da recorrente, não havendo que se falar em descumprimento do requisito esculpido no artigo 8º, inciso 6º da Lei 8906 de 94, no caso dos autos. Isso posto, voto para dar procedência ao recurso para reformar o acórdão recorrido, mantendo incólume a inscrição da recorrente perante a OAB São Paulo diante da inexistência de idoneidade moral nos casos dos autos. Consequentemente, determino o processamento do pedido de transferência de inscrição originária para a OAB Santa Catarina, órgão competente para tanto. É o meu voto, senhor presidente. Bem, produzido o voto pelo eminente relator, eu consulto se o advogado da parte recorrente está presente e deseja produzir sustentação oral. Aqui, excelência, bom dia. Eu não estou a identificá-lo. Aqui, excelência, estou aqui, sim, e tenho interesses na sustentação oral, sim, excelência. Muito bem. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, então, do órgão especial do Conselho Federal da OAB, Dr. Renato Figueira, excelentíssimo senhor vice-presidente do Conselho Federal, Dr. Rafael Horn, qual é uma honra
está presente aqui junto dos senhores, ilustre relator, doutor Ticiano Figueiredo, o qual expôs esse brilhante voto, ilustres conselheiros do Conselho Federal, integrantes desse órgão especial, o meu bom dia. Vou ser sucinto, senhores, até mesmo pelo próprio direcionamento do voto do eminente relator. Alan Dayana Predebon, cheque, interpôs o recurso aqui perante esse órgão especial, lá com fundamento no artigo 85, inciso 1 do Regulamento Geral da OAB. Alan tem a OAB São Paulo, número 405.368, e eu gostaria apenas de pontuar algumas situações, porque a defesa ainda insiste na existência daquelas preliminares afastadas pelo eminente relator. E vou explicar o porquê, senhores. Olha só. 30 de junho de 2015, ela requer a inscrição em Santa Catarina. 17 de julho de 2015, estamos falando de 8 anos atrás, é deferida a inscrição. No dia 16, um dia antes desse fato, ocorreu uma impugnação à inscrição dela, que gerou a instauração do incidente de inidoneidade moral. Esse incidente, esse pedido de inscrição, suspenso pelo incidente de inidoneidade, ficou parado por 2 anos, senhores, sem qualquer movimentação. Diante do desânimo por parte da doutora Allen, em 30 de novembro de 2017, sem qualquer movimentação quanto ao seu pedido de inscrição em Santa Catarina, ela desiste. 30 de 11 de 17. Em 1º de 12 de 17 é acolhido o seu pedido de desistência. A doutora Allen tem uma separação judicial, sai de Santa Catarina, vai residir em São Paulo e, olhem só, 3 anos depois, somente dia 13 de julho de 2018, ela pediu em 2015 a inscrição, só em 18, ela requer a inscrição em São Paulo. Em São Paulo, ao receber o pedido de inscrição, pergunta para Santa Catarina, Santa Catarina, me mande a documentação. Dia 6 de agosto de 2018, Santa Catarina entregou tudo para a OAB São Paulo. A OAB São Paulo deu o ok e aprovou a inscrição na doutora Allen. Santa Catarina chegou a questionar São Paulo, mas vocês têm certeza disso? Porque ela tem processos, São Paulo ratifica a inscrição. Ela permanece em São Paulo de 2018 até julho de 2019, quando então, por dificuldades, questões de ordem pessoal, resolve retornar a Santa Catarina pedindo nova transferência, agora, né? Então, a transferência de São Paulo para Santa Catarina. Santa Catarina, então, provoca o Conselho Federal para análise de possíveis vícios na inscrição originária. A primeira Câmara, através da relatoria da lavra da conselheira doutora Maria do Rosário Alves Coelho, resolve cassar a inscrição sob o argumento da inidoneidade. Por que nós suscitamos a nulidade, senhores? Nós suscitamos a nulidade por ausência de procedimento incidental de inidoneidade, ausência de devido processo legal, pois em momento nenhum, doutor Fernando, doutora Mariana, foi questionada a inidoneidade dela, ou foi dito, olha, estamos avaliando sua inidoneidade. Os procedimentos do artigo 70 do Estatuto da OAB, os procedimentos do artigo 55 do Conselho Federal, não teve. Ela teve uma suscitação ao Conselho Federal dizendo, olha, acho que tem vício na origem. O Conselho Federal, através da primeira Câmara, falou, tem vício, caça a inscrição. Peraí, mas caça por quê? Pela inidoneidade. Peraí, se ela estivesse sendo processada pela inidoneidade, num incidente de inidoneidade, ela teria produzido provas da sua idoneidade, o que é por presunção, mas ela poderia ter produzido provas, e não teria chegado a esse ponto. Então, até por eu trouxe um julgado que só diz assim, do Conselho Federal, a inidoneidade moral deve ser declarada em procedimento que observe os termos do processo disciplinar, segundo dispõe o 8º parágrafo 3º da 8.906. É nula, portanto, a decisão que declara a inidoneidade moral do postulante advogado sem a observância do rito procedimental previsto no 73. Então eu até suscito essa tese novamente, por quê? Que antes de entrar no mérito, eu digo, como dizer que a doutora Allen é inidônea se ela não teve o devido processo legal, se ela não foi regularmente processada no quesito idoneidade ou inidoneidade. Aí eu passei para a segunda preliminar, falando da prescrição, porque a OAB de Santa Catarina toma conhecimento de supostas infrações quando ela se inscreveu como estagiária em 27 de junho de 2013, 10 anos atrás.
Em 17 de julho de 2015, quando requer a inscrição como advogada, é novamente impugnada. Estou falando de procedimentos, de fatos ocorridos há 10 e há 8 anos atrás, certo? E aí, engraçado é que todos esses procedimentos, todas essas supostas inidoneidades, esses atos infracionais em si, foram avaliados e a OAB de São Paulo deferiu sua inscrição. A relatora do voto aqui, do qual recorremos, sustentou 5 processos criminais contra ela. Vou falar só os 4 dígitos do MEI. 3736, ela nem foi denunciada. 4862, ela foi absolvida. 3938, ela foi absolvida. 1164, ela ganhou transação penal. 0005, ganhou suspensão do processo. Não tem condenação. Eu até peço escusas se fui deselegante na escrita, quando disse, na verdade, que a impressão que me deu é que a relatora não tinha conhecimento do processo criminal, porque a relatora, em sua sustentação, atribui a Allen condenações, quando, na verdade, a transação penal e a suspensão condicional do processo não lhe traz nem a condição de processada. Haja vista que um é um instituto despenalizador na 9.099 e o outro suspende o curso do processo, gerando a extinção da punibilidade lá com o seu efetivo cumprimento. Então, sustentei a prescrição dos fatos. E aí, no mérito, de forma sucinta, demonstrei, na verdade, o seguinte: um verdadeiro abuso de poder. Sequer pedido de cancelamento era feito, quiçá pela inidoneidade. São Paulo sabia de todo o histórico da requerente, da recorrente, e deferiu a inscrição. Enquanto advogada na seccional de São Paulo, não respondeu a nenhum processo administrativo disciplinar. E aí mencionei no bojo do recurso que afrontou, a decisão da primeira Câmara afrontou o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, pelo livre exercício da profissão, o artigo 5º, inciso 53 e 54, onde não há devido processo legal, não sofreu o processo de inidoneidade, o 55 e o 57 do artigo 5º, no sentido de falhas ao contraditório e ampla defesa, o próprio 8º parágrafo 3º do Estatuto, que diz: a inidoneidade moral suscitada por qualquer pessoa deve ser declarada mediante decisão que obtenha no mínimo 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, vírgula, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Doutora Allen não passou por processo de inidoneidade. Quando instaurado em Santa Catarina, ficou 2 anos parado. Ela desanimou, desistiu da inscrição, separou-se, mudou para São Paulo e lá iniciou a vida na profissão da advocacia. Quando retornou para Santa Catarina, desenterraram fatos de 2013 e de 2015, querendo fazer valer uma contemporaneidade que não existe para torná-la inidônea num processo que não existiu. Por fim, senhores, menciono inclusive no bojo do recurso também que a OAB, isso inclusive uma decisão do TRF1, de que a OAB executa serviço público federal, estando assim sujeito aos princípios previstos no artigo 2º da 9784. A administração pública obedecerá, dentre outros, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público e eficiência. Senhores, para não tomar mais tempo dos senhores, a defesa pugna aqui desta tribuna virtual, em primeiro lugar agradecer a disponibilidade dos senhores em me ouvir, e pugna, obviamente, em sede de preliminar, ainda que contrário ao eminente voto do relator, Dr. Ticiano Figueiredo, no sentido de reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de devido processo legal, ou seja, o incidente de inidoneidade moral. Ela não teve oportunidade de se defender sobre este quesito. Superada essa fase, a prescrição da pretensão punitiva. A OAB toma conhecimento dos fatos em 2013 e 2015. Estamos falando de fatos há 8 e 10 anos atrás, revivendo coisas que já se apagaram, principalmente pelo quesito absolvição e institutos despenalizadores. E no mérito, a defesa pugna pela manutenção da inscrição, manutenção incólume da inscrição originária na OAB de São Paulo, nos termos do voto do relator, e a determinação, obviamente, da recepção, do deferimento, do processamento, da transferência da inscrição da doutora Allen, da seccional São Paulo para a seccional
Santa Catarina. Muito obrigado, doutor Ticiano, pela sua abordagem, pelo seu estudo, obviamente, sobre o recurso. Agradeço a atenção dos senhores, devolvo a palavra ao eminente presidente em exercício, doutor Renato Figueira, para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Bem, parabéns. Eminente relator, consulta a Vossa Excelência antes de oportunizar as manifestações dos eminentes conselheiros. Após a sustentação, Vossa Excelência tem algo a crescer o voto de Vossa Excelência ou... Não, senhor presidente, porque a questão das nulidades, como eu li aqui, é objetivo. Então, a gente louva, somos todos aqui advogados, a gente louva o trabalho do colega, claro, uma boa argumentação, mas o critério é objetivo. Então, mantenho a preliminar, a rejeição da preliminar e no voto estou acolhendo para poder devolver a inscrição dela e mandar e determinar a Santa Catarina que processe a transferência. Toron, saudade eu estava de você. Há uma recíproca. Eminentes conselheiros, em fase de discussão, consulto-vos. Alguém deseja a palavra? Tem alguma questão a suscitar? Senhor presidente, Roberto Serra. Sim, conselheiro Roberto, com a palavra. Muito obrigado. Quero cumprimentar o advogado, doutor Luiz Eduardo, pela sustentação oral e principalmente o doutor Ticiano por esse voto. Quanto às nulidades e a prejudicial levantada aqui no recurso, eu até concordo com o doutor Ticiano, até porque o mérito favorece ao recorrente. O Código de Processo Civil estabelece que quando o mérito favorece, desnecessário se faz acolhimento das nulidades, das preliminares aventadas. Mas só para deixar registrado aqui aos colegas, que é preciso que nós reflitamos sobre os processos criminais em trâmite. A Câmara, o órgão recorrido, realçou a existência de processos criminais em desfavor do recorrente, que posteriormente redundaram em absolvição ou redundaram em transação. Então, o princípio da presunção da inocência deve de fato ser levado a sério e que nos julgamentos que doravante iremos enfrentar, este caso concreto sirva de exemplo, a mostrar que nem sempre processos, ou nem sempre não, nunca, processos criminais em andamento pode ter uma interferência tão forte no juízo deliberatório, nos julgamentos dos recursos aqui no Conselho Federal. Então, com essas achegas, senhor presidente, acompanho o brilhante voto do ilustre relator nos termos por ele proferido. Obrigado. Fase ainda de discussão, consulta os eminentes. Alguém mais deseja falar? Alguém está pedindo, não estou identificando. Toron. Prazer em rever o doutor Toron com a palavra. Prazer é meu, presidente, cumprimentar a todos, pedir desculpas porque eu cheguei tarde, eu fui fazer um exame, ontem eu fiz exames, a radiologista no meio do exame franziu a testa, achou alguma coisa que não devia ter achado, e lá fui eu fazer ressonância pélvica, e ninguém faz ressonância impunemente, então enfim, estou aí de volta. Eu queria dizer que eu estou impedido de votar, não sei se o caso de São Paulo ou se estou impedido de votar, mas de qualquer jeito não me sentiria habilitado, porque só ouvi o finalzinho da brilhante sustentação do ilustre advogado, aqui em cumprimento também. Mas é só isso, presidente, para pedir desculpas, fundamentalmente. Eminente conselheiro Toron, oremos para que tudo corra bem com você, que o resultado seja aqueles resultados negativo, né? Que seguramente oremos para isso. Obrigado, viu, Toron? Mais algum eminente conselheiro? Presidente Renato. Conselheiro Fernando, com a palavra. Mais uma vez, novos cumprimentos a esse órgão especial, aos colegas conselheiros, ao doutor Toron, parabenizar o conselheiro Ticiano pelo brilhante voto, parabenizar também o doutor Roberto Serra pela abordagem. Eu digo e parabenizar o colega Luiz Eduardo Cleto pela excelente sustentação. É sempre bom nós aqui, né, assistirmos sustentações orais do nível daqui proferiu o colega Luiz Eduardo. Muito obrigado. Eu concordo plenamente com a tese levantada pelo advogado de defesa em relação à primeira preliminar. Se não foi citado, foi intimado, notificado qualquer coisa para responder
ao incidente de inoneidade, naturalmente não tem porquê sobre ele qualquer situação de se portar uma eventual, no caso, indeferimento da inscrição. Todavia, como disse o conselheiro Roberto, o mérito favorece maior amplitude a recorrente. Na verdade, a colega que pleiteia, né, a transferência de inscrição de São Paulo para Santa Catarina. Nesse contexto, então, só com essas breves considerações, eu vou dizer, vou adiantar o voto, porque não tem por que não adiantá-lo, né? Acompanho o relator. Muito bem. O eminente conselheiro, conselheira deseja a palavra ainda para fase de discussão. Indago ainda os eminentes colegas, alguém deseja a palavra em fase de discussão que estamos? Se ninguém mais deseja a palavra, esse tempo de silêncio, posso interpretá-la como nenhum outro colega tem interesse em suscitar alguma questão, algum ponto? Posso dar por encerrada a fase de discussão? Alguém se opõe? Pois bem, entendo que o silêncio dos eminentes colegas estão a me dizer que posso dar por encerrada a fase de discussão. Eu estou interpretando correto? É isso mesmo, senhor presidente. Me parece que todo mundo concordou, a gente pode deferir a inscrição da colega. Diante do silêncio, obrigado, eminente conselheiro Tiziano. Diante do silêncio dos eminentes colegas, dou por encerrada a fase de discussão e passemos então à fase da colheita dos votos. Pois bem, eu não tenho comigo aqui a lista dos colegas que estão a votar, então eu vou colhendo os votos, eu consulto a Isabel. Presidente, pela ordem, como não houve nenhuma dissensão, acho que é unânime. Vossa Excelência pode perguntar, alguém diverge? Não havendo divergência, proclamo o resultado da unanimidade. Obrigado. Mas é pedido. Leva o assunto. Obrigado. Eu consulto os eminentes colegas se alguém se opõe, diverge do voto produzido pelo eminente conselheiro relator. Posso entender como estou de acordo. Então, a unanimidade, proclamo o resultado. O resultado estou a proclamar. Diante do voto do eminente relator, a unanimidade está sendo provido o recurso nos termos do voto produzidos pelo eminente conselheiro relator. Pois bem, conselheiro relator, indago a Vossa Excelência se tem a proposta de emenda. Pode introduzir. Vamos lá. Análise acerca da inidoneidade moral. Cancelamento de inscrição. Artigo 8º, inciso 6º da Lei 890694. Pedido de transferência de inscrição originária. Preliminares. Não ocorrência da prescrição. Competência da OAB Santa Catarina para representar este Conselho Federal. Revisão ou representação da inscrição originária. Observância do parágrafo 4º do artigo 10 da Lei 890694. Mérito. Procedência do recurso. Ausência de condenação por crime infamante e idoneidade moral configurada. Manutenção da inscrição ativa. Processamento do pedido de transferência pela OAB Santa Catarina. É a emenda. Obrigado. O voto já está, inclusive, com a secretaria. Então, olha, quanto à emenda produzida há pouco pelo eminente relator, a unanimidade está sendo aprovada, certo? Pois bem, esse é o resultado. Produzido esse voto, eu cumprimento o eminente relator pelo seu brilhante voto, um voto bem estudado, aprofundado, muito bem motivado. É o resultado, eminente conselheiro. E diante do resultado, eu quero devolver a palavra e a presidência desses trabalhos a quem devia presidir sempre, né? Mas, diante da ocorrência justificada, eu vou substituir, ou tentei substituir assim. Devolvo ao eminente vice-presidente, conselheiro Rafael Horta, a presidência destes trabalhos. É assim que eu faço. Agradeço, conselheiro Renato, a deferência, agradeço ao conselheiro Renato a presidência muito bem exercida deste julgamento, qual estava impedido. E agora, retornando à pauta aqui, aos pedidos de preferência, eu indago se o conselheiro Tiago
Pois não? Presidente, com licença pela ordem. Eu, como eu havia lhe dito, eu preciso sair em razão do Congresso que tenho aqui no Rio de Janeiro